Olá, crianças! Vamos fazer então agora a correção da atividade complementar de língua portuguesa. Ela é composta por 20 questões. Primeira questão: veja a imagem abaixo e escreva o nome dela. Então, vocês estão vendo uma imagenzinha aqui, ó. Isso aqui é uma galinha. Então, olha aqui, você vai soletrar, né? Você vai soletrar, tia vai soletrar agora para você, ó. G-A-L-I-N-H, galinha. Isso, aí você vai escrever no caderninho seu lá. Questão 2. Leia o texto abaixo. Já pensou que legal se chocolate nascesse em árvore? E é quase isso que acontece. O doce brota na natureza, mas só existe por causa do cacau, uma fruta que se desenvolve muito bem em lugares quentes e úmidos. Por isso, ela é típica das Américas Central e do Sul. O legal aqui na Bahia, uma vasta área de Mata Atlântica foi preservada com o cultivo de cacau. Como ele gosta de ficar embaixo das árvores maiores, os produtores deixaram a mata quase toda intacta, dando a ela a função de proteger os cacaueiros. Escreva em seu caderno qual é o assunto principal desse texto. Bom, crianças, então, esse texto que tia acabou de ler, esse aqui, ó, qual é o assunto principal? Ele fala de quê? Ele fala de comida? Não. Ele fala da plantação de eucalipto? Não. Ele fala da plantação de cacaueiro, né? Que é uma fruta que produz o cacau e do cacau faz o chocolate. Esse cacaueiro ele é mais tipicamente encontrado na Bahia, né? Bastante na Bahia. Então, assim, qual é o assunto principal do texto? Fala muito sobre o cacaueiro. O assunto principal do texto é a produção de cacau provinda do cacaueiro, certo? Questão 3. A questão 3 traz o texto. Leia o texto abaixo. Joãozinho chega para a professora e pergunta: professora, alguém pode ser culpado por alguma coisa que não fez? Mas é claro que não, Joãozinho, respondeu a professora, não é? Ufa, eu não fiz o dever de casa. Então, a pergunta é, o que torna esse texto aqui engraçado? Porque ele é uma piada. O que torna ele engraçado? A pergunta esperta que Joãozinho fez para a professora. Ele foi logo perguntando se alguém podia ser culpado de alguma coisa que não fez, porque ele não fez o dever de casa. E ela disse que não. Ele foi bastante esperto. O que torna esse texto engraçado? A pergunta de Joãozinho, a esperteza de Joãozinho em fazer essa pergunta para a professora. Certo? Questão 4. Observe a cena abaixo e escreva um parágrafo em seu caderno contando o que você vê. O que você vê? Você vê um menino, uma criança, né? Um menininho lá ao fundo com um cachorrinho na mão, lá próximo dele, como se ele estivesse segurando o cachorrinho. E ele está numa praça, num parque, né? Porque tem umas árvores ali atrás. E tem um palhaço na frente dele, tentando fazer palhaçada, na verdade, malabarismo. E o palhacinho, no segundo quadrinho, o que é que acontece? Ele cai, coitadinho, olha. Aqui, ó, ele cai, né? E as crianças, aí acaba de chegar uma menina também aqui, ó. Eles tentam ajudar o palhacinho. Então, você vai escrever um pequeno texto, um parágrafo, né? Apenas um parágrafo, contando o que você vê aí. Próxima atividade. Leia o texto abaixo e responda a questão em seu caderno. Passarinho fofoqueiro. Um passarinho me contou que a ostra é muito fechada, que a cobra é muito enrolada e que a arara é uma cabeça oca. E que o leão marinho e a foca, show passarinho, chega de fofoca? Bom, então qual é o significado da expressão? Pergunta aqui, ó. Da expressão cabeça oca, que é a arara aqui, ó, que tem a cabecinha oca, né? Então, qual é o significado dessa expressão cabeça oca? Cabeça oca, gente, é uma coisa simbólica. Não é que a cabeça é oca, que não tem nada dentro. Quer dizer assim, que tem uma cabeça vazia, que a arara não pensa direito, que a arara fica voando, né? Cabeça oca, fica bem assim, desentendida. É isso que significa cabeça oca. Questão 6. Escreve em seu caderno outra palavra com a letra X, que tem o mesmo som de caixote. Daí você vai procurar uma palavra que tem o X com o som de caixote, quer dizer, com X no meio da palavra. Apaixonado, por exemplo, pode ser, né? Apaixonado combina aí, dá certinho. Questão 7. Leia o poema abaixo. O poema é esse aqui, ó. Saltitando de um jeitinho delicado, balançando a trancinha de cabelo cor de trigo e sorriso iluminado.
A menina, com cuidado, vai pulando a amarelinha, olhando o chão, rabiscando para não pisar na linha. Aí do lado tem uma pergunta. De acordo com o poema, o que a menina está fazendo? E está bem claro aqui no poema, ó. Ela está, aqui desse lado aqui, ó, indica que ela está pulando a amarelinha. Bem aqui, ó, pulando a amarelinha, certo? Próxima questão. Leia o texto para responder a questão. O tucano. O tucano é uma ave de bico grande, quase do tamanho do seu corpo, mas seu bico não é pesado, por isso possui um bom equilíbrio. Com seus dedos finos nos pés, agarra-se com firmeza nos galhos das árvores e passa a maior parte do tempo empoleirado. Os alimentos preferidos do tucano são as frutas, mas ele também gosta de comer insetos, ovos e filhotes de outros pássaros. Pergunta. No trecho, mas seu bico não é tão pesado, a palavra seu substitui qual palavra? Tucano. De quem é o bico? Do tucano. Seu bico. Então, a palavra aí que substitui é o tucano, mas o bico do tucano não é tão pesado. Certo? Vamos para a próxima questão. A próxima questão traz uma tirinha de Garfield. Esse gatinho danado de esperto aí, ó. E esse companheiro dele que se chama John, né? John diz assim: aquele rato roubou um biscoito. Vai pegar, Garfield. Aí Garfield sai correndo e vai atrás do rato e pega o biscoito e vem pensando: peguei. A pergunta é: o que John esperava que Garfield fizesse? John esperava que Garfield trouxesse o biscoito e entregasse para ele, não é? Mas o Garfield aqui, ó, foi esperto também. O que ele fez? Papou, comeu, né? O biscoito. Questão 10. Analise o texto abaixo. Esse textinho aqui, ó, de Chiquinho e de Joãozinho, vestidinhos de caipira, tá escrito embaixo assim: festa no Arraiá, dia 23 às 14 horas. Vem dançar com nós, pessoal. Esse textinho aqui, ele é um convite, né, crianças? Ele está convidando para uma festa no Arraiá. Então, a pergunta é: esse texto serve para quê? Para convidar, né? Se ele é um convite, ele serve para convidar. Questão 11. Qual é o nome desta figura? A figura é essa aqui, crianças. Ó, que figura é essa? Cachorro, né? Cachorro. É um cachorrinho aí que muitos de vocês têm de estimação. Questão 12. Leia o texto abaixo. Pepita, a piaba. Lá no fundo do rio vivia Pepita, uma piaba miudinha. Mas Pepita não gostava de ser assim. Ela queria ser grande, bem grandona. Tomou pílulas de vitamina, fez ginástica de peixe, mas nada, continuava miudinha. O que é isso? Uma rede? Uma rede no rio, os pescadores. Ai, ai, ai! Foi um corre-corre, foi um nada-nada, mas muitos peixes ficaram presos na rede. E Pepita? Pepita escapuliu. Ela nadou para bem longe dali. Então, no trecho, esse trecho aqui, crianças, ó. Esse trechinho aqui de baixo, ó. No trecho, lá no fundo do rio vivia Pepita. A expressão sublinhada dá a ideia de quê? Então, lá no fundo do rio, dá a ideia de lugar. Lá no fundo é um lugar, certo, crianças? No fundo é um lugar. Questão 13, aparece uma tirinha com 2 quadrinhos. Primeiro a Mônica, lá vem ela lá, ó, com a caixa de medicamentos, né, uma farmacinha. E o coitado do Cebolinha grita porque machucou o dedinho. Grita, chora. O que Cebolinha, assim, dá a entender que ele espera da Mônica? Como a Mônica tá com a caixa de remédios, espera-se que ela vai passar um remedinho no dodói dele, ajudar a curar o dedinho dele. E a Mônica faz isso? Faz não, ela tampa a boca do Cebolinha para poder ele ficar sossegado e vai embora. Observe atentamente a tirinha com a Mônica e o Cebolinha. Escreva um parágrafo contando o que você vê na cena, né? Então, você já deve ter feito isso aí, contando o que você vê nessa cena aí. Próxima questão, 14. Também é uma tirinha. Esse danado aí do Cebolinha, com 3 quadrinhos. No primeiro quadrinho, ele está cantarolando a música, né? Aparecem as onomatopeias. O que são onomatopeias, crianças? Onomatopeias são esses símbolozinhos aqui, ó, que representam alguma coisa quando a gente vê, né? Então, no primeiro quadrinho aqui tem uma linguagem não verbal, quer dizer, não aparece nenhum texto, só aparece imagem, mas a gente já entende que Cebolinha está tocando uma música, certo? Bom, aí no segundo quadrinho
diz assim, ele escuta, né? Ele ouve, Cebolinha, posso usar o seu sapato? E aí ele sabe que é Cascão e responde, claro, Cascão, mas coitado do Cebolinha, vai receber uma sapatada na carinha dele, ó. Nem tá percebendo a maldade que Cascão quer fazer com ele. A pergunta tá aqui do lado, aqui abaixo. Por que Cascão queria o sapato? Ô, dó, para jogar no Cebolinha, e Cebolinha achando que ia emprestar para ele usar, né? Para ele usar. Bom, questão 15. Leia o poema Borboleta Colorida. Eu estava na janela, uma borboleta menina, voava dançando como uma bailarina. As asas brilhantes de toda cor, tão bela e elegante, pousou em uma flor. Identifica os pares de rimas. Rimas, crianças, são palavras que se parecem no final. Então, quais são os pares de rimas? Menina e bailarina. Cor e flor, certo? Esses são os pares de rima. Questão 16. Escreva uma palavra em que a sílaba, o pedaço, né? Uma sílaba é um pedaço da palavra. Do meio, a sílaba do meio, crianças, seja igual à palavra barata. Então, se é a do meio, é o RA aqui, o R brando, ó. Rá. Então, escreva uma palavra em que a sílaba do meio tem o mesmo som que barata. Você pode colocar pirata, parabéns, né? Mas se você colocou outra aí que tem o mesmo som, não tem problema. Questão 17. Receita para ser feliz. Ela traz um poema muito lindo. Aí fala assim: 1 quilo de coragem, 1 xícara de esperança, meia colher de chá de humildade, 2 copos de verdade, 3 litros de tolerância. Bata tudo no pensamento, unte seu coração, despeje nele os ingredientes. Agora é só esperar um momento. Conte até 3 e está pronto. Sirva para todos de casa. A felicidade. A pergunta é: de acordo com o texto ao lado, usa-se uma para medir a quantidade de esperança. Que utensílio, que unidade de medida a gente usa, né? Para medir a esperança aqui, ó. Então, o que usa para medir a esperança? É uma xícara. Não sei se esperança pode ser medida em xícara, mas no poema pode, né? No poema pode ser medida assim. Questão 18. Observe a figura abaixo. Você está vendo o quê? Um computador. Pediu para você escrever essa palavra e separar em sílabas. E o de tia nem vai dar muito aqui, ó. Né? Porque o espacinho é menor. Mas a tia vai tentar escrever, ó. Foi pro ladinho aqui, ó. Computador. Então, quantas sílabas tem em computador? 4. É uma palavra polissílaba. Ela tem mais de 3 sílabas. Ela tem 4 sílabas. Computador. Questão 19. Leia o texto abaixo para responder a questão. É um monte de texto que tem que ler abaixo, né, crianças? Pequenas e poderosas, bonitinhas e delicadas, as joaninhas são um dos poucos insetos de que quase todo mundo gosta. Para muitas pessoas, representam até um sinal de boa sorte, por isso são sempre muito bem-vindas nos jardins. Na verdade, elas só conquistaram esse carinho porque realmente ajudam as plantações. É que as joaninhas se alimentam de pulgões, ácaros, cochonilhas e outros bichos que comem e destroem vegetais. Assim, enquanto almoçam, elas acabam salvando a vida das plantas. Nem todas as joaninhas têm a carapaça vermelha com pintinhas pretas. Há cerca de 5.000 espécies desse inseto espalhadas pela América, pela Europa, Ásia e Oceania. Elas podem ser vermelhas, amarelas, cinzentas, pretas ou de outras cores. Algumas têm pintas e outras não. A pergunta é: encontre a expressão elas só conquistaram esse carinho porque realmente ajuda as plantações. Pinte-a. Em seguida, escreva a quem se refere a palavra elas que aparece na expressão. Bom, não era para poder pintar não, né, crianças? Tia esqueceu que era para você escrever. Então, olha aqui, onde é que a palavra aparece elas no textinho. Onde é que aparece elas aqui no textinho? Olha lá, ó. Elas só conquistaram esse carinho. Quem são elas? Aqui, ó, crianças. Elas. Quem são elas? As joaninhas. Óbvio, as joaninhas. Né? Elas é que conquistaram o mundo. Quase todo mundo gosta de joaninha. Última questão, crianças. Questão 20. Aí aparece Cebolinha com seu cachorrinho, né? Com o Floquinho. Todo mundo sabe que Cebolinha tem um cachorrinho. Esse daí, ó, o Floquinho. Mas ele é tão peludo, mas tão peludo, mas tão peludo, que quase não vê o rostinho dele. Aí o que Cebolinha inventou? Pintar.
Pronto, Floquinho, agora você tem um rosto. Cebolinha deu de pintar o rosto de Floquinho. O que aconteceu? Au, do lado contrário, o danado do Cebolinha pintou o Floquinho, o rosto do Floquinho do lado errado. Qual é a pergunta? Identifique e escreva em seu caderno como está a expressão de Cebolinha no último quadrinho. Oh, meu Deus, como está a Cebolinha aqui? Ele está o quê, crianças? Surpreso. Ele ficou surpreso quando ele, pintou o rosto do Floquinho do lado errado. Ou ele ficou espantado, ou ele ficou admirado. Todos esses adjetivos se encaixam. Bom, crianças, fiquem com Deus e essa é a nossa correção de hoje. Se cuida e estou torcendo por você. Beijinhos, tia Zezé. Até mais.